Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus mais um dia, graças a Deus mais uma semana, graças a Deus. Estamos de volta com aquilo que é o nosso propósito. Repara, a voz hoje está de locutor, estou bem com a voz alterada, saindo aí num processo de gripe. E aí ontem na igreja lá eu resolvi que eu ia cantar e aí a voz não aguentou o esforço, não suportou o esforço, e daí amanheci assim com essa voz mais grave, né? Mas em tudo o Senhor será glorificado aí, e toda a honra é para Ele, e se é para Ele, então vale o esforço. Sim, você que está chegando aí, seja bem-vinda. A Vanessa, né? Adriano, seja bem-vinda, e que nosso devocional de hoje possa aí alegrar o coração de vocês, possa trazer um pouco mais de conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Olha, vocês sabem que nós estamos falando aí dos 10 mandamentos, né? Nós já estamos hoje no 7º mandamento. O Flávio está com a gente aí, Flávio, abraço. O irmão Manuel também, que Deus te abençoe, viu? Só alegria, porque Deus é bom. Seja bem-vindo aí. Hoje nós vamos falar do 7º mandamento. Estamos já encerrando aí mais esse ciclo. E o mandamento de hoje é aquele que trata diretamente com a família, né? Nós falamos que do 5º mandamento para frente, Deus colocava então uma regra de como seria o relacionamento entre os homens, né? Do 1º ao 4º, relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E aí do 5º ao 10º, nós teríamos aí o relacionamento do homem para com o homem, né? No seu relacionamento social. E aí, hoje é o não adulterar. Sempre um tema bastante polêmico, um tema que não sai da atualidade, é um tema sempre atual, haja vista o próprio comportamento humano, né? Rodrigo, Deus te abençoe, viu? Um grande abraço, seu primão. Então, o que é o adulterar, né? Eu gosto sempre de dar aí uma definição da palavra, do significado da palavra, para a gente iniciar. E adulterar é mudar a forma, tirar do contexto original e apresentar de outra maneira, alterar a forma, alterar o jeito. Tudo isso vem de adulterar. A palavra é tão forte, já tão inserida dentro do nosso contexto, que toda vez que alguém fala de adultério ou de adulterar, a gente sempre relaciona isso com relacionamento familiar, né? Relacionamento do casal. Sim, porque acontece e realmente é extremamente importante. Mas adulterar é qualquer alteração daquilo que é o normal, daquilo que está dentro de um padrão alterado, foi adulterado, mudou a sua originalidade. Adulteração, então o adultério pode vir não só do relacionamento homem, mulher, casamento, mas em outros relacionamentos também, em outras formas, nas amizades, ou relacionado às coisas. As coisas também podem ser alteradas. Sim, isso é adulterar. Mas diz para mim, como anda a sua compreensão com relação à questão do adultério? Como está aí a sua relação? Hoje nós vivemos num momento onde, principalmente falando da questão homem, mulher, relacionamento, família, vivemos uma sociedade onde a ditadura do sexo existe. Ditadura do sexo, foi o termo que surgiu. Ditadura do sexo, porque tudo envolve sexo. Há até propaganda de televisão para vender televisão,
tem uma sinalização de sexo envolvida. Para vender um automóvel, você vai na feira do automóvel, chega lá, quem está ao lado dos automóveis para serem apresentados são lindas mulheres que sempre tem aquela conotação e aquela ligação relacionada ao sexo, e no caso do homem, o chamariz é a beleza feminina, né? Então, o sexo hoje virou aí uma forma de acelerar até o consumo das coisas. Mas você pode falar assim, não, mas não é exagero, é porque são moças bonitas, né? São moças bonitas. Mas você pode observar que por trás disso, realmente, só se apresentam moças bonitas, né? Mas como o viés do produto, ele, no caso da feira do automóvel, ele é mais masculino, mulheres bonitas. Mas o interessante disso também é que quando é mulher para mulher, outros produtos, a mulher, ela não se apresenta tanto com a questão da sexualidade, mas também ela é utilizada nesse fim. Então, existe a parte que é o chamariz, né? A parte que tem toda essa conotação, e tem a outra parte que é só a questão da beleza feminina. Mas a gente só precisa ficar atento quando é um e quando é o outro. Sim? Vivemos a ditadura do sexo. Hoje é proibido proibir. Você tem amigos, você conhece pessoas e que tratam isso com muita naturalidade. É proibido? Proibido. Talvez nos seus ambientes de compromisso, dentro da sua casa, dentro da sua família, lá com seus filhos, isso não seja comentado dessa forma. É lógico que não. Mas no ambiente extra ou fora daquele ambiente da família, entre os amigos, entre os conhecidos, é muito comum o fato de aquele indivíduo praticar o adultério ser motivo de honra para ele. Ele se sente até envaidecido por aquilo, e outros amigos no seu entorno valorizam isso e fazem dele até uma pessoa importante por causa do seu comportamento adúltero, seu comportamento fora do padrão daquilo que Deus trouxe como ensinamento. Sexo é proibido? Fazer sexo é proibido? Nós não encontramos na Bíblia nenhuma regra, nenhuma ordem de Deus dizendo que sexo é proibido. Sexo é bom, sexo é saudável. O que a Bíblia ensina é que o sexo deve ser praticado no casamento. E aí, no casamento, pratique à vontade, sem restrições. Seja feliz no seu casamento. Faça sexo. O que a Bíblia proíbe é o sexo fora do casamento. É o sexo onde compromete toda uma estrutura do casamento. Quando Deus deu a ordem do não adulterarás, foi então na intenção da preservação da estrutura maior, que é a família. Se é bom e saudável, por que Deus deu esse mandamento? Justamente para colocar as coisas no seu devido lugar. Sexo bom e saudável acontece dentro do casamento. Sexo bom e saudável acontece entre pessoas que têm compromisso de vida uma para com a outra. Sexo bom e saudável é aquele onde é compartilhado por pessoas que vivem em busca do mesmo objetivo, através do casamento, que é a constituição da família e louvor a Deus. Porque então Deus determina o não adulterarás. Nós precisamos entender as implicações do adultério. Até parece que ele não traz consequência. Até parece que quando ele é feito às escondidas, ele não traz consequência. Até parece. Eu até escrevi algumas coisas aqui, mas eu vou te dizer de uma que eu não escrevi. É a questão da consciência. É a questão da sua consciência. Por mais que seja feito de forma escondida,
a tua consciência, a consciência daquele, né, que tem consciência da sua responsabilidade com a família, com os filhos, ela sempre vai ser acusadora, porque está praticando alguma coisa que não é correto. É uma traição à confiança do seu cônjuge, né? É uma traição à confiança dos seus filhos. Então aquele que pratica é aquele que coloca então a sua palavra, aquilo que ele prometeu, que é a fidelidade. Então ele já não é mais cumpridor dessa palavra. Aí eu escrevi aqui: o adultério compromete a existência da família. Será? Sim, compromete a existência da família. Não conheço, conheço poucos, de 0 a 10, se houverem 10, a proporção é mínima, daqueles que passando pelo processo do adultério, aqueles que sendo descobertos em adultério, tiveram a preservação da sua família. A família rachou, a família quebrou, a parte ofendida não teve condição estrutural, emocional, para lidar com aquilo, para vencer aquele momento, para sair daquela situação. Perdoou, mas não conseguiu conviver mais, né? Perdoou, mas não conseguiu conviver mais porque acabou a confiança, acabou aquele relacionamento. Então o adultério ele põe em risco toda a existência da família. Põe em risco toda a existência de uma família. Por isso que Deus entra com o mandamento: olha, não adultera não, porque se você adulterar, você, com certeza, a tua família será prejudicada. Sem a existência da família, nós não podemos passar adiante valores fundamentais para a existência de uma sociedade sadia. Nós nunca podemos esquecer que a constituição de uma família não é só para o relacionamento homem e mulher, para a alegria desse relacionamento, para ter filhos, mas é porque Deus colocou a família como uma continuidade, para uma continuidade, para uma base. A família para que a sociedade seja uma sociedade coesa, uma sociedade firme. Quando a gente olha como que algumas coisas acontecem, quando você quer desmoronar ou quando você quer descaracterizar uma sociedade, uma das principais atuações é a destituição da família, é terminar com a família, essa estrutura família, que é a que nós conhecemos, né? E é a que nós vivemos. O adultério, ele consegue, através do seu resultado, atingir a família, e aí sim a sociedade fica prejudicada, porque filhos de pais que passaram pelo processo do adultério e que foram descobertos e que isso foi tratado, também tem a confiança tanto nos pais quanto no futuro da família comprometida. É a mesma coisa daqueles filhos que passaram por relacionamentos com os pais e os pais passaram pelo divórcio. Eu sei que muitos divorciados que talvez estejam assistindo esse vídeo vão dizer que isso não tem nada a ver. Mas busca informação. Converse com alguns psicólogos. Você vai entender o que eu estou dizendo. Filhos de pais divorciados são potencialmente divorciados no futuro. Tem as exceções? Lógico que tem exceções. O que eu disse é que a pesquisa mostra que filhos de pais divorciados serão potenciais divorciados no futuro quando houver os seus relacionamentos. A mesma coisa acontece com os filhos que descobrem que seus pais tiveram e são praticantes do adultério, têm uma vida adulta. Sim? Tranquilo? Perdas que o adultério termina trazendo para a vida da família, para a vida conjugal. Primeiro é o abandono do casamento. A maioria, como eu já disse agora há pouco, a maioria deles terminam caminhando para uma separação, caminhando para o divórcio.
haja vista a falta da confiança, né? A quebra da confiança. O sentimento de traição e a falta de confiança. Aquele que foi descoberto em adultério, na prática do adultério, ele, para restabelecer a sua confiança, para restabelecer a vida normal, demanda um tempo muito grande. A parte atingida sempre vai, usando a expressão comum, ele vai ter um pé atrás com relação ao seu comportamento. Qualquer atraso, qualquer demora, poxa, será que onde está, né? O que aconteceu? Onde está? Será que de novo está praticando aquilo? Será que de novo está acontecendo? Porque a confiança ficou abalada e daí a recuperação dessa confiança demanda muito tempo e aí também demanda muito esforço da parte que provocou a situação. Ele vai ter que provar, ela vai ter que provar todo dia de que houve um arrependimento e que, havendo arrependimento, houve uma mudança. Nunca esqueça disso. Todo arrependimento verdadeiro promove uma mudança. E a mudança é deixar de praticar aquilo que ele praticava. Então, se foi lá, pego em adultério, foi descoberto, foi tratado, e agora manteve o relacionamento, teve a graça de manter o relacionamento, saiba que você agora, que causou isso, tem uma responsabilidade enorme para, daqui para frente, provar todo dia que você se arrependeu, que você mudou e que agora você não pratica mais aquilo. Então, saiba que o preço é alto, o preço a ser pago é alto, né? Cuidado. Eu disse no começo que o adúltero, ele vive de mentira, ele vive de engano. E o mais difícil de entender como que a pessoa consegue viver com isso, normalmente tem pessoas que passam anos a fio vivendo isso, na prática do adultério e levam isso como uma normalidade tão grande. É a mentira que isso representa. É a mentira que isso representa. É uma mentira dele mesmo para ele mesmo. É uma mentira dele para ele mesmo. Não só com relação aos outros envolvidos, né? Ele mente para si quando ele deu a palavra dele de fidelidade e aí ele passa uma vida indo contra aquilo que ele prometeu. Filhos são afetados quando os pais são adúlteros, isso eu já tinha comentado com vocês, né? Proteger a família e não proteger os cônjuges das feridas emocionais é o maior objetivo desse mandamento. Então tá lá, para que Deus mandou não adulterar? Primeiro, proteger a família, proteger os cônjuges de feridas emocionais. Na realidade, nem é tanto para uma questão emocional, mas para a proteção da família. Mas o resultado daquele que protege a sua família também protege as emoções da sua família, protege a condição psicológica dos seus filhos, a condição psicológica do seu cônjuge. Então, para que Deus determinou o adulterar? Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que no relacionamento homem e mulher, que seria a parte mais afetada pela questão de adulterar, ele precisava estabelecer uma regra, dada a falibilidade humana, dada a fragilidade humana, principalmente a do homem. O homem, ele é volúvel com relação ao sexo, com relação a outras pessoas, mas a mulher já não. A mulher tem uma outra característica emocional, psicológica. Mas aí Deus, sabendo quem era o homem, sabendo da sua condição, falou: olha, meu camarada, adultério é errado, e se você adulterar, você vai comprometer toda uma estrutura, e essa estrutura é a estrutura para a formação de uma sociedade adequada. Então, cuidado. Deus deu o não adulterar para a proteção da família. Nenhuma sociedade pode ser feita ou se sustenta se aceita o adultério. Existem algumas sociedades modernas aí, eu vou te dizer que além da sociedade do coletivo mesmo, né?
Existem algumas sociedades entre pares que também aceitam o divórcio, que é o caso do casamento com essa liberdade. Não, meu caso, pessoas dizem assim que o casamento dela é liberal, e sendo liberal, o adultério poderia e pode ser praticado. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Por mais que pareça aceitável, nunca é aceitável. Só é aceitável para aqueles que não têm respeito próprio. Só é aceitável para aqueles que não respeitam o seu próximo. Aí é aceitável. Mas conviver com essa falta de respeito é muito difícil, é muito comprometedora, é muito complicado. Eu não conheço quem conseguiu viver e viver uma vida plena sem a existência da confiança do relacionamento, confiança mútua dentro do relacionamento. Que você então possa orar a Deus, peça a Ele entendimento. É um assunto muito importante, é um assunto muito atual. A nossa sociedade hoje ela é extremamente liberal. Liberal não quando os dois estão envolvidos, né? Mas o pensamento liberal. E tudo leva à prática do adultério. Se a pessoa não for aquela pessoa comedida, não for aquela pessoa que tem entendimento, não for aquela pessoa que compreende os princípios básicos de uma família saudável, com certeza ele vai caminhar para atender às suas necessidades humanas, aquilo que ele chama de necessidade humana, né? Na realidade não é uma necessidade propriamente dita, pode ser uma vaidade, pode ser qualquer outra coisa, mas não uma necessidade. Por necessidade, ele certamente satisfaria isso em casa, ao lado da pessoa que ele ama, ao lado da pessoa que ele tem como parceiro, parceira na constituição da sua família. Então, que Deus possa acrescentar o entendimento, acrescentar o conhecimento a você com relação a este mandamento, e que você deixe de olhar isso como uma normalidade, mas você entenda o adultério como um desvio, e que pode acontecer no momento da fragilidade, aconteceu, mas que você busque o arrependimento, que você busque o retorno, que você busque o respeito, a tratar com a sua família, a tratar com os seus cônjuges, a tratar com os seus filhos. Ore a Deus para Ele encaminhar a tua vida, né, dentro daquilo que é certo, dentro do cumprimento desse mandamento. Sim, certamente, essa culpa que o adúltero sente pela prática do adultério será eliminada, será tirada, porque o pecado que nos leva a ter culpa, a culpa ela é dirimida quando nós nos arrependemos do nosso pecado e deixamos de praticá-lo. O Senhor traz o conforto, o Senhor traz a paz, o Senhor traz de volta a alegria de vivermos da sua vontade, de viver aquilo que é o seu querer, o seu ensinamento para nós, né? Então, vamos orar. Vamos orar. Que a satisfação, que a plenitude da graça e da vontade do Senhor esteja no teu relacionamento, esteja aí com você no teu casamento, e que você possa prosperar como família, prosperar como sociedade, cumprindo aquilo que o Senhor ensinou e que Deus deixou para o teu povo. Sim? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais esse devocional, te agradecemos, ó Pai, por essa semana que se inicia e que, Senhor, o Senhor já, né, no primeiro dia da semana, né, no primeiro dia útil dessa semana, o Senhor nos traz, então, esse ensinamento, Senhor, do porquê que adulterar é tão perigoso para a família e para a sociedade. Então, Senhor, coloque em nós o desejo ardente, o grande desejo para fazer aquilo que é a tua vontade, para fazer aquilo que é o teu querer, e assim possamos nos preservar na individualidade, preservar a nossa família, preservar a nossa sociedade. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a vencer todos as tentações, ajuda-nos a vencer todos os ensinamentos contrários, todas
ensina-nos a vencer, Senhor, as oportunidades que surgem na vida e que nos levariam então ao erro. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua vontade. Ajuda-nos a praticar a Tua vontade. Seja, Senhor, com cada um desses nossos amigos. Seja com a família deles, ó Pai. Seja, Senhor, com os seus filhos, que eles possam, Senhor, viver a plenitude da Tua graça. Senhor, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na Tua presença. Cobre-nos, ó Pai, com o Teu sangue e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você, uma semana de paz, uma semana de bênção. Não posso esquecer de avisar vocês, na quarta-feira estaremos ali em São Mateus, na rua Desembargador Silva Pereira, 183, com o culto da vitória ali na comunidade cristã Fonte de Vida, na direção do pastor Paulo Roberto. Também, dia 24 de novembro, estaremos com a reunião de casais, a tenda de Sara, que será ministrada pelo apóstolo Gerson Burgess. Acredito que estará invertido, sempre, né? Está invertido. Esse é o nosso folheto, nosso convite, que estaremos enviando a algumas pessoas. Você aí do Facebook já está convidado, esse é o seu convite. Recebe aí com graça, recebe aí com alegria, e que você possa fazer esse esforço. Estar conosco ali no dia 24, será uma palestra muito boa, será uma palestra que trará crescimento. Sim? Fiquem na graça do Senhor, fiquem com a paz do Senhor. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, já com o 8º mandamento. Sim? Um grande abraço, fica com Deus.